Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo comigo, a todo mundo que está inscrito, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente vai passar agora sobre a invasão e principalmente o desembargador e doutor Sebastião falou: se prender hoje, vai ferver, o Brasil vai parar. Brasília está pegando fogo e a gente também vai falar, pessoal, sobre o estado aí do presidente Trump. Há boatos aí de morte e a gente vai compartilhar na íntegra aqui ao vivo todos os detalhes, porque a todo momento estão querendo matar a direita, seja o presidente Trump, seja o Jair Messias Bolsonaro, seja líder do PL aí, a todo instante estão tentando aí exterminar o povo da direita. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, a gente vai por partes, porque há muitas informações também agora. Braga Neto envia ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, a sua soltura. A gente vai compartilhar o que o ministro despachou. Doutor, hoje até nos finais de semana, sábado, domingo, segunda, o STF funciona, né, pessoal? A gente sabe como que é o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, boatos aí sobre a morte do presidente Trump toma conta dos canais, toma conta da rede, e a gente vai divulgar o que está acontecendo com o nosso presidente Trump. Prepare o coração de vocês, vote aí na enquete se vocês estão preparados para essa notícia. Hoje, rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Trump, circulam intensamente de uma forma sobrenatural nas redes sociais e aqui no nosso canal. Alimentados pela ausência de aparições públicas desde o dia 22 de agosto, quando ele recebeu aí o presidente da FIFA na Casa Branca. Há rumores, pessoal, e ele confirmou que naquele encontro observadores notaram que a mão direita do nosso presidente Trump estava maquiada, aparentemente para disfarçar algumas situações. Em junho, a Casa Branca havia divulgado que o republicano, o nosso presidente Trump, ai Jesus, vou até colocar aqui a cara bem de frente para vocês. Ele foi diagnosticado, prepara o coração de vocês, pessoal, porque quando não é tragédia, é doença, pelo amor de Deus. Além de bala aí, que levou agora, ele foi diagnosticado neste exato momento aqui. Prepara o coração, a gente vai falar, pelo amor de Deus. Ele foi diagnosticado, pessoal, com uma doença muito, muito, muito grave. Doutora, como assim? Pessoal, com insuficiência crônica, uma condição que vai causar inchaço e manchas roxas. Apesar disso, o médico dele confirma que a enfermidade não apresenta risco aí à sua saúde, mas ele deve a todo instante estar em acompanhamento médico. Enquanto as especulações sobre sua saúde crescem, o Trump segue ativo em sua agenda, principalmente pela libertação da Venezuela e pela libertação do nosso Brasil. Na reunião de hoje, no gabinete, o presidente prometeu anunciar rapidamente aí as tarifas sobre imóveis, né, defendendo que a medida é fundamental, por aí vai para reforçar a economia. Ele aproveitou o discurso para celebrar acordos comerciais já fechados aí em países da União Europeia, Japão e Coreia do Sul. Em relação a este último, afirmou que havia receio sobre uma possível mudança de postura, mas que o compromisso inicial foi mantido. Ouvi dizer que queriam negociar, mas honrar o acordo original, isso é bom, ele comentou aqui ao vivo no nosso canal. Pessoal, eu peço agora a todos vocês que estão aqui presentes, que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade, não é somente passar por este canal aqui, mas está escrito. Então, você que levanta a bandeira, acredita na liberdade do nosso Brasil, acredita na liberdade da Venezuela, que são os dois países que estão em foco na vista do presidente Trump, se inscreva neste canal. Pessoal, a trama golpista, veja como funcionará o julgamento de Bolsonaro e de outros 7 réus. O Supremo Tribunal Federal, o STF, vai realizar exatamente dia 2 e 12/9 o julgamento do nosso presidente.
e de outros 7 réus no inquérito que investiga a suposta trama golpista após as eleições de 2022. O que ninguém sabe, mas a gente vai compartilhar aqui, que a gente pegou de dentro do STF, é que alguns ministros aí, pessoal, prepara o coração de vocês, alguns ministros aí vai sair do governo, porque a União Brasil dá o ultimato para o ministro aí deixar aí o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai compartilhar na íntegra com todos vocês aqui as informações sobre o julgamento e sobre o ministro aí que tem que deixar o governo hoje, pessoal. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui, vai dando like, vai se inscrevendo. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação e que terá até 1 hora para falar. Além disso, serão ouvidas as defesas dos réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu ex-ministro Walter Braga Neto e vice na chapa em 2022, além do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que também é delator no processo. Nenhum deles é obrigado a comparecer, pois estarão representados por seus advogados, que devem subir na tribuna para as sustentações orais em favor de seus clientes. Eles também terão um prazo de até 1 hora para as suas considerações finais. Em seguida, acontece a votação. O primeiro a votar é o relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, que em sua manifestação poderá analisar questões preliminares levantadas pelas defesas dos réus, como, por exemplo, a nulidade da delação premiada de Mauro Cid e também pedido de absolvição. Moraes se pronunciará sobre o conteúdo do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena. Depois de Moraes, os outros integrantes da turma vão votar na seguinte ordem. Primeiro, Flávio Dino. Depois, Luiz Fux. Em seguida, Carmen Lúcia. E, por fim, Cristiano Zanin. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de 3 dos 5 ministros da turma. Vale lembrar que um pedido de vista não está descartado. Pelo regimento do STF, qualquer integrante da corte pode pedir mais tempo para analisar o processo. Com isso, o julgamento seria suspenso por até 90 dias. Em uma decisão de 2019, o STF indica que as prisões só devem acontecer após o trânsito em julgado, ou seja, quando mais nenhum recurso for possível. Mas em um caso recente da deputada Carla Zambelli, a sua prisão foi decretada quando ainda havia um recurso restante. De qualquer modo, a tendência é que, se condenados, os réus só serão presos após a análise dos recursos. Caso seja considerado culpado por todos os crimes, Bolsonaro pode pegar até 39 anos de prisão. Quanto aos outros réus, o tempo de reclusão pode variar. Pessoal, aí a gente acompanhou na íntegra o que vai acontecer sobre o julgamento do Jair Messias Bolsonaro. A gente volta em tela aqui. Através de 5 ministros, a gente vai saber se o nosso presidente vai ser condenado ou não. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Mas, entretanto, todavia, está aí uma movimentação em Brasília, e em frente ao STF está pegando fogo, o povo nas ruas aí, pedindo a liberdade para o Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, eu quero que vocês agora copiem e colem nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, essa super live, vai dando like, vai se inscrevendo. O Braga Neto pediu a revogação da prisão e Moraes aciona a PGR. Doutora, como assim? Há 3 dias do início do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que visava manter o Bolsonaro no poder, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu que a Procuradoria-Geral da República, o Paulo, se manifeste sobre o pedido de revogação de prisão feito pelo nosso general aí, Braga Neto. Em despacho, Moraes deu 5 dias para a PGR dizer se é contra ou a favor. Finalmente, pessoal, estou empolgada, da soltura do Braga Neto.
No pedido, os advogados do Braga argumentou que não há absolutamente nenhuma razão que embase um tratamento diverso ao general Braga Neto, evidenciando que a manutenção de uma medida cautelar mais severa a ele, a mais severa de todas, é inadmissível agora. E ali, esta é a terceira vez que o advogado tenta soltar Braga Neto. Os outros 2 pedidos foram negados pela PGR e pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, Walter Braga Neto, está preso desde dezembro por decisão do Moraes. Ele é acusado de tentar interferir na delação do tenente, por aí vai. Pessoal, lembrando também, pode ser que ele saia, tá? Eu acredito. O nosso senador Marcos Duval, o senador do Espírito Santo, o ministro Alexandre de Moraes liberou as contas bancárias dele e tirou a tornozeleira eletrônica. Passarinho agora tá voando. Então, o nosso senador Marcos Duval finalmente está sem a tornozeleira eletrônica, finalmente dinheiro aí na conta, né? Todo ser humano precisa sobreviver, e também as suas redes sociais foram liberadas, mas existem aí algumas restrições, mas ele já está solto aí, sem tornozeleira, conta liberada, e principalmente conta bancária, e principalmente as redes sociais dele. Pessoal, agora a gente vai para uma notícia bomba. Foca aqui nessa menina, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A União Brasil dá um ultimato para o ministro aí deixar o governo. A cúpula do União Brasil deu um ultimato para o atual ministro, ou ele entrega o cargo do governo aí, ou deixa o partido nos próximos dias. Segundo o cacique da sigla, Sabino terá que tomar uma decisão ainda esta semana, quando a legenda se reunirá para aprovar oficialmente o desembarque do governo. A coluna Sabino disse agora que é fake news. As notícias já que decidiu deixar o governo, segundo ele, ainda não há decisão tomada. União Brasil já tenha decidido desembarcar do governo Lula, mas somente após a justiça eleitoral homologada, a federação entre o partido com os progressistas, o que ainda não tem uma data certa, pessoal. Mas tudo indica aí que ele vai deixar, o ministro aí do turismo vai deixar o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, a justiça hoje também, doutor, a justiça trabalha finais de semana. A justiça determina a cassação de prefeito e vice-prefeito da Bahia. Alô, Bahia, os baianos, um abraço, um beijo. A doutora Olivia ama vocês aí, os baianos. Doutora, o que aconteceu? A Justiça Eleitoral determinou a cassação hoje do mandato do prefeito e da vice-prefeita de Contenha, de Sincora, cidade da Bahia aí. O Wellington Valdir Palmeira Souza e Érica Brito de Oliveira, ambos filiados ao Avante, são investigados aí. Compra de voto. A decisão publicada aí cita repasses de dinheiro, pessoal, para eleitores com valores que variam entre 500 e 2 mil, além do pagamento de cestas básicas, e por aí vai. Quem é dessa cidade, coloca aí nos comentários se realmente isso aconteceu ou é fake news. E, pessoal, a gente vai colocar agora o que está acontecendo com o nosso Jair Messias Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro esteve hoje na casa ali do seu pai e trouxe algumas notícias sobre o Jair Messias Bolsonaro. A gente vai compartilhar aqui na íntegra. Eu quero bastante a atenção de vocês. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. A gente atingiu 100.600 agora inscritos neste canal. Vamos chegar, pessoal, a muitos inscritos, porque a gente precisa deste canal para a gente conseguir eleger os nossos deputados e os nossos senadores. Então, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai dando like, vai compartilhando, porque se prender, vai ferver. Se prender, vai ter invasão. Se prender, é povo nas ruas e Brasília está pegando fogo. E a gente vai por partes agora. Povo nas ruas. É isso aí, olha só. Deixa eu compartilhar aqui ao vivo com vocês, pessoal. Externa da residência. A medida atende a um pedido da Polícia Federal para reforçar a segurança nas imediações da casa de Bolsonaro sob a alegação de risco de fuga. Na sexta-feira, a PGR se manifestou contra a presença fixa de policiais no local,
mas reconheceu a existência de um risco concreto de fuga. Na decisão, Moraes destacou um ofício da Secretaria de Administração Penitenciária do DF, que relata dificuldades no monitoramento. Segundo o documento, a casa de Bolsonaro tem imóveis colados nas laterais e nos fundos, gerando pontos cegos. Para o ministro, a efetividade de monitoramento exige novas medidas que garantam que a lei penal e impeçam qualquer possibilidade de fuga sem afetar a privacidade dos vizinhos. As vistorias nos carros deverão ser documentadas com indicação de veículos, motoristas e passageiros. Além disso, haverá reforço no monitoramento da área externa na casa do ex-presidente Bolsonaro. Confira todos os detalhes sobre o julgamento de Bolsonaro no metrópolis.com e no nosso canal. Pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje algumas medidas relacionadas ao nosso presidente, que está em prisão domiciliar. Em decisão hoje, o magistrado determinou que a Polícia Federal do Distrito Federal faça vistorias em veículos, incluindo o porta-malas que deixam a casa do ex-chefe do Executivo, além do monitoramento constante e presencial na área externa da residência. Tudo indica aí que o ministro está colado, pessoal, no Jair Messias Bolsonaro. Está ali a todo momento. E o nosso desembargador, seu Sebastião, descreveu, pessoal, se prender, vai ferver. E, pessoal, também morreu hoje o mestre da crônica e do humor. O nosso canal presta solidariedade a esse grande mestre que deixou agora aí o nosso mundo. E Trump reaparece em público e acaba com boatos sobre a sua morte, pessoal. Finalmente, o presidente Trump está na ativa. E aí, os burburinhos sobre ele estar entre a vida e a morte foi por terra, mas a gente está acompanhando em tempo real, porque os nossos presidentes aí da direita, a gente precisa estar o tempo todo, pessoal, colado, porque eles são teimosos, muito teimosos. E, pessoal, agora, para a gente poder fechar, diretamente do Washington, dos Estados Unidos, a gente vai colocar uma pessoa de suma importância aqui, ao vivo, para todos vocês, que já teve treta com o ministro Alexandre de Moraes, mas conseguiu vencer o maior ditador da história do nosso Brasil. Olha só. Você está desesperado. PEC da segurança pública. Vamos falar de PEC da segurança pública. Porque nós estamos falando da Bolsa de Valores, nós estamos falando do STF, do Poder Executivo, do Ministério da Justiça. Meu Deus, o que sobrou do Brasil? Você vê que os seguidores entendem rápido, né? Quando eu falo que os nossos seguidores, eles de alguma maneira são parte da elite do Brasil, não é brincadeira, não é exagero, não. Os seguidores conseguem entender isso com uma clareza ímpar. É impressionante. Por isso que nós queremos que vocês chamem outras pessoas. Não é menosprezando vocês. A gente quer que a audiência aumente, apesar de que está quanto aqui agora? 31 mil visualizações só no YouTube, né? É, no 48 no total, né? A gente precisa ter mais, hein? Precisa ter pelo menos uns 50 aí, pelo menos. 100 mil seria o ideal, né? 100 mil na live, e né? 31 mil assinantes, pelo menos. Porque a gente está entrando no... E assessoria de imprensa. O Globo. Cara, a aspa que eu peguei, as aspas que eu peguei ali da Receita Federal, está na matéria do Globo. Pessoal, aí, ó, Alan dos Santos revela a relação do STF, ministro Alexandre de Moraes, PCC, Bolsa de Valores e mega operação da Polícia Federal. E também, pessoal, deixa eu falar para vocês agora, não saia não, pessoal, o Maduro colocou tropas de frente da Venezuela hoje, doutor, agora, neste exato momento, e falou que o presidente Trump está impedido, e todas as bases nucleares aí, está impedido, pessoal, de passar ali pela Venezuela. Ninguém vai entrar mais ali, o ditador colocou armamento, fuzil, por aí, homens fortemente armados. O povo da Venezuela está desesperado. Pessoal, a gente vai compartilhar com vocês, a gente sempre está aqui entrando ao vivo, 2 vezes por dia, um tiroteio que teve em frente ao STF e uma prisão também dentro do Supremo Tribunal Federal neste exato momento. Eu quero pedir a ajuda de vocês para dar o like na nossa live,
curtir, compartilhar, se inscrever. Dirvani Cardenas, chegando agora. José Portela também falou. Portela, nome bonito, sobrenome. Se tiver manifestação, ele vai. Pessoal, se prender, vai ferver. Invasão total, Brasília pegando fogo e principalmente a prisão vai acontecer aí de quem a gente quer, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente Trump está de olho e está monitorando de dentro da Casa Branca, tá bom? Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo e a gente volta. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe. Herman Conde chegando agora. Vai, caiu aqui, é um anjo do céu que caiu de paraquedas. Obrigada, pessoal, mas se inscreva. Se você acredita em Deus, pátria, família e liberdade, não é somente passar aqui não, tá? Precisa estar inscrito, porque é de graça, não custa nada. E lembrando que quem está inscrito participa do nosso sorteio todos os meses, tá bom? Uma vez por mês a gente faz o sorteio aqui no nosso canal. Beijo, beijo, pessoal. A gente volta.